Prontinho. Então, ações, ou melhor, variações do controlador PID. Já é também, é bom eu avisar, né? É a segunda vez que eu preciso trocar de mouse por causa das minhas cachorras que comeram, elas destroem o mouse, né? Então, esse daqui me parece, o último que eu estava era um pouco mais rápido, a movimentação, mas esse daqui é o contrário, é um pouco mais lento. Então, hoje é a primeira vez que eu estou usando ele, pode ser um pouquinho mais lento aí para a gente fazer as coisas. Bom, no que é baseado essas variações do controlador PID? São implementações que a gente tem que funcionam, e às vezes elas trazem algumas vantagens sobre outras, dependendo das configurações do nosso sistema. Então, dependendo da configuração do sistema. E aí a pergunta, mas espera aí, como então que eu faço para escolher? Coisas de controle, pessoal, muitas vezes não tem muito jeito para esse tipo de resposta. Qual que eu devo escolher, então? O melhor jeito de responder a esse tipo de questão é simplesmente, olha, implementa uma maneira, depois implementa outra maneira, depois implementa outra maneira, faz ajustes e vê o jeito que fica. Na verdade, é isso que a gente precisa fazer, tá? Mas tem algumas implementações, algumas variações que são importantes para nós. E a primeira delas é a respeito do nosso termo derivativo. Lá atrás, eu tinha falado isso daí, que o nosso termo derivativo ele não podia ser implementado na prática e que eu tinha que fugir dele. Por que isso daí? Porque o termo derivativo é o TDS, então é o tempo do derivativo vezes S, e se vocês olharem as transformadas de Laplace que a gente tem, não tem nenhuma transformada de Laplace com um S no numerador, sem ter nada no nosso denominador. Então, esse é o problema. E o que é o S no nosso numerador? Eu posso entender, de certa forma, que quando eu tenho a multiplicação por um S, eu tenho uma derivada, né? Então, um dos jeitos de se implementar o TDS, quer dizer, o termo derivativo, utilizando, por exemplo, diferenças finitas. Dá para fazer isso, né? Mas qual é a forma mais tradicional de se escapar disso daí? Primeiro, vamos entender o que fica a coisa, né? E por que me dá esse problema. Aqui, né, também vale ressaltar o seguinte, que eu havia dito que o controle derivativo é o único deles que não é implementado sozinho, porque nós temos o integrador sozinho, nós temos o proporcional sozinho, mas nós não temos o derivativo sozinho. Mas só para ver o que é esse problema que a gente tem na hora da implementação, então vamos imaginar o seguinte, ó, esse daqui é o meu termo derivativo, aqui nós temos a nossa planta que eu quero controlar, ela tem um numerador e um denominador. Lembrando, critérios de causalidade, no máximo, o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Em geral, nós temos o grau do numerador menor que o grau do denominador. Então, sempre que acontecer isso, nós dizemos que as nossas funções de transferência são funções causais, quer dizer, elas respondem antes da aplicação da entrada. Então, eu estou imaginando que isso daqui é uma função causal, então, meu denominador, o grau dele é maior ou, no máximo, igual ao grau do numerador. Agora, vamos lá. Então, fazendo o fechamento de malha, isso é C sobre R. Fazendo aí o nosso C sobre R. Então, o ramo direto aqui, ó, TDS, N sobre D, e aqui é o negativo, então 1 mais
TDS, N sobre D. Pego esse D, passo para cá, cancelo esse D com esse D, e aí está aqui a minha função de transferência de malha fechada. Agora, vamos verificar essa questão da condição do grau do denominador em comparação com o grau do numerador. Então, o que eu tenho aqui? Se o grau do denominador é maior que o grau do numerador, então, olha só, se ele é maior, no máximo que vai acontecer seria esses dois termos aqui serem iguais. Tá? E lembrando, como são polinômios em S, quando eu somo, eu não aumento um grau. Tá? Então, vamos fazer uma conta simples. Ó. Se isso é de terceiro grau, o N é de segundo grau, então, segundo grau, eu tenho aqui, não é quinto grau, não, né? Porque é 3 graus. Quando eu for somar com esse outro polinômio, eu vou continuar com 3 graus. Só que eu vou multiplicar isso daqui por S, então isso daqui também vai ser 3 graus, só que 3 graus somado com 3 graus, se fosse multiplicado, aí sim a gente somaria, né? Daria 6 o grau do denominador. Mas olha só, então, como 3 é o maior, tanto faz vindo daqui ou daqui, eu olhar aqui para cima, se esse é 2, mais 1, 3. Não tem problema nenhum. Então, se acontecer isso, quer dizer, 3 sobre 3. Agora, e se o grau do denominador for exatamente igual ao grau do numerador? Aí eu tenho um pequeno problema. Já começa o primeiro problema. Porque se isso daqui é 3 e esse daqui é 3, tenho um S aqui, então isso daqui virou 4, esse daqui virou 4. Ainda não tenho problema. Ainda não tenho problema. Tá? Bom, então, o fechamento da malha com relação em entrada e saída, quer dizer, a entrada, a referência que eu quero seguir com a resposta que eu estou querendo calcular, não tem problema nenhum. E se eu quiser saber a lei de controle, né? Como que eu vejo a lei de controle? A saída do meu controlador. E olha só, qual que é a diferença? Eu simplesmente peguei o bloco que estava aqui na frente, passei aqui para baixo, e esse daqui é o U que eu estou querendo medir. Então, a gente fica desse jeito aqui. E agora, vamos fazer o fechamento de malha também, dele. Então, nós temos, no ramo direto, TDS, embaixo, 1 mais N TDS, N sobre D. Agora, eu vou fazer as contas, e aí, sim, agora eu tenho um pequeno problema. Se esse daqui for 3, o que vai acontecer? Se esse daqui for 2, ou no máximo igual, né? O que vai acontecer? Aqui eu tenho 3, como aqui o meu denominador aparece em cima também. 3, só que mais 1, 4. Então, eu tenho 4 sobre 3. Não dá. E se esse daqui fosse 3? 3 e 1, 4. Esse daqui, 3 com 1, 4. Aí daria certo. Então, a única possibilidade de simular isso daí seria se a gente tivesse o grau do numerador igual ao grau do denominador. É o único jeito. Mas vamos pensar em aplicações práticas. O que é a minha aplicação prática? Eu teria o seguinte problema, né? Não conheço isso daqui. Isso daqui, na verdade, é uma incógnita para mim. Então, eu estou medindo a entrada, comparando com a referência que eu quero, e aí eu vou sair isso daqui de multiplicar por TDS. Quer dizer, eu tenho que derivar aquilo que está vindo. Então, não posso implementar isso daí na prática. Bom, alternativas. Claro que tem. É claro que tem alternativas para isso. Mas, antes da gente mexer com essa alternativa, vamos dar uma relembrada de como que é o nosso controlador PID. Muitas vezes a gente coloca simplesmente um bloquinho aqui, Então, esse daqui é o bloco que, na maioria dos casos, eu chamava isso daqui de MDS, e agora eu tenho aqui o meu controlador PID.
alguns chamam de explodido ou expandido, né? Não está todo mundo somado em uma única função de transferência, como está o G aqui. Então, o que eu tenho? KP 1 mais TDS mais 1 sobre TIS. E essa minha representação aqui, ó, KP, que multiplica a soma de 3 termos. O 1, que é o ramo direto, aqui. TDS, está aqui embaixo. TDS está aqui. E 1 sobre TIS, 1 sobre TIS é o meu integrador. Multiplicando pelo meu KP aqui, então isso daqui eu tenho o meu controlador PID, definido por M de S, e aqui eu tenho o meu U de S. Agora, vamos lá. O que eu devo fazer, então, para implementar o meu termo derivativo? Fácil. Uma das principais formas que a gente encontra na literatura para escapar desse problema do nosso derivativo é fazendo com que o seu grau, tanto do numerador quanto do denominador, sejam graus iguais. Então, se aqui eu tenho primeiro grau no numerador, também tenho primeiro grau no denominador. Então, eu adiciono um polo. Né? Vamos adicionar um polo. Só que aonde que eu devo colocar o polo? Eu devo colocar o meu polo longe do meu zero, para que a principal atuação seja do meu zero e não do meu polo. Por isso eu coloco esse daqui, ó, o gama. Significa o seguinte, aonde que o meu zero está posicionado? Em TDS igual a zero. Então, ele está posicionado em S igual a zero. Às vezes a gente gosta de falar isso daí, quando S igual a zero, eu estou em cima da origem, né? Eu estou exatamente na origem do plano S. Agora, esse daqui, 1 mais gama TDS, então, o meu S, o meu polo, vai ser menos 1 sobre gama TD. Se eu fizer esse gama em torno de 0,1, né, eu estou afastando ele ainda mais, então ele vai ficar maior ainda, esse meu zero, e aí eu tenho, lembra aquela questão de dominância? De polos e zeros? Como eu afasto bastante o meu polo, então quem está dominando a conduta do desempenho do meu sistema é o meu zero. Tá? Eles são exatamente iguais, quer dizer, se eu não tivesse essa parte de baixo com essa parte de cima, ele seria exatamente igual? Na verdade, não, mas ele mais ou menos mantém o mesmo desempenho. A gente vai dar uma olhada nisso daí através das simulações que a gente tem. Agora, sim, né? Se eu fiz essa transformação, né? Agora eu tenho meu derivativo, uma função própria, então eu consigo simular ele sem problema nenhum. Aí, então, a minha função de transferência agora, né, do meu controlador PID, KP, 1 mais TDS, 1 mais gama TDS, que está aqui embaixo, 1 sobre TIS é o meu integrador, e esse daqui é o ganho proporcional colocado aqui, e como aqui está sendo 1, o nosso ramo direto. E aí posso somar todo mundo, ele ficaria desse jeito aqui, ó. Segunda ordem. Beleza. Então, esse é um dos jeitos que eu tenho para sair do problema do meu TDS, quer dizer, o derivativo puro. Bom, agora vem a coisa, né? Esta é a única forma que a gente tem do nosso controlador PID? Na verdade, não. Né? Na verdade, não. A gente pode brincar um pouco, vamos falar essa palavra, né? Tirando esses ramos que estão aqui na parte de cima, quer dizer, no ramo direto, tornando tudo isso daqui em paralelo, por isso eu posso somar todo mundo, passando eles
aqui para o ramo da realimentação. Então, por exemplo, a forma PI-D. Então, ó, o PI-D. Aqui eu não usei a outra formulação do nosso derivativo. Ah, mas por que não foi usado? Simplesmente porque foi feito um pouco antes de ser colocado aquilo ali na apostila. Então, aquilo ali foi colocado em cima, foi colocado a posteriori. E, na verdade, é só para indicar que, olha, o ramo derivativo, ele veio aqui para baixo. Tá? E o que eu espero desse controlador? Olha só, o TDS, em geral, ele adicionava um zero na minha função de transferência de malha fechada. E o zero, ele tinha uma característica de fazer com que ela respondesse mais rápido. Tá? E respondesse mais rápido. Só que se eu não quiser que ela responda mais rápido, eu passo ela para o ramo da realimentação. Então, eu tiro ela daqui e passo ela para cá. Agora, ela responde um pouco mais lento do que se o meu derivativo tivesse colocado nesse ramo direto. Tá? Então, essa é a primeira configuração que a gente acaba encontrando aí na prática. Aqui, então, tem a função de transferência disso daí, né? É fácil a gente verificar, ó, CDS é o GKP, e aí nós temos uma soma de 3 termos, olha só, o integrador 1 mais I, então é esse daqui que está em paralelo, 1 mais I, vezes, né, o R menos o C. E aqui, ó, menos D, porque eu estou chamando aqui nessa parte de baixo, esse daqui é o D, e esse daqui é o meu I, que está colocado aqui. E, então, fazendo a malha fechada, né, ele fica desse jeito aqui, olha só. Sumiu do numerador o derivativo só está no meu denominador, né? Só está no meu denominador, então, a sua influência. Posso também mudar ainda I-PD? Sim, posso fazer isso também, passando tanto o derivativo quanto o proporcional para o nosso ramo de realimentação. Olha só, o derivativo, e aqui nós temos aquele ramo direto para formar o nosso proporcional. Vantagem desse daqui. Ele começa muito devagar. Então, não tem uma ação muito forte no início. Não tem uma ação muito forte no início. Qual que é a desvantagem? Ele pode demorar demais para parar de oscilar, caso o meu sistema oscile, né? Então, para entrar no regime permanente, ele pode demorar um pouco mais do que o PID tradicional. A sua malha fechada, então, fazendo essa conta aqui, a gente tem no numerador só o integral e no denominador aqui. Para nós vermos, então, todas essas modificações que foram feitas e comparadas, olha só, eu estou mantendo os mesmos ganhos e tempos para todos os PIDs nas formas que eu vou mostrar. Então, olha, nós temos aqui, ó, KP 5, TI 0,25, TD 0,1. Então, olha só. Primeira pergunta. Professor, está um pouco diferente aqui, né? O ganho KP que está na esquerda. Bom, tanto faz, ele está desse lado ou desse lado. Ele funciona do mesmo jeito. Bom, tem alguma outra coisa de interessante nessa formulação? Olha o meu derivativo aqui, ó. Isso daqui é a representação em diferenças finitas. Mas espera aí, representação aonde? Isso daqui é feito no Simulink, que é a parte de diagrama de blocos do MATLAB. Então quer dizer que eu não precisava sempre trabalhar no MATLAB? Não, nós podemos desenhar os blocos no Simulink e pedir para ele simular. Então, olha só, entrada degrau, isso daqui é a minha saída, né? E olha que interessante. Essa é a primeira forma do nosso PID. Eu estou aproximando o meu derivativo por diferenças
finitas. E aí, o que nós temos? Nós temos o C e o E. O que é o C? A resposta controlada. Aqui. E o meu erro começa em 1 e vai para 0. Bom, aonde está o nosso erro? Ah, aqui é o nosso C e aqui é o nosso erro. Então, a entrada do meu controlador PID e a resposta controlada. Então, ele se comporta desse jeito aqui. Ótimo. Está faltando as outras formulações. Então, olha só. Agora eu alterei o derivativo para desse jeito. Então, eu tenho aqui o meu E, tenho aqui o meu C ainda. Então, vamos dar uma olhada agora, utilizando essa formulação, que é a formulação alternativa. E, olha só, 0,01, porque era o TD, que é 0,1, multiplicado por 0,1. Então, por isso, 0,01. E o que a gente tem? Olha o nosso C. E parece que está muito parecido com o que estava antes. Tá? Olha o nosso erro do controlador. E o interessante, né? Ele começa em 1. Por que ele começou em 1? Inicialmente, a resposta do meu sistema está em 0. E aí eu aplico um degrau unitário. 1 menos 0 vale 1. Por isso que o meu erro começa em 1. E aí ele vai caindo com o tempo até para 0. Né? Até ele para 0. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa lei de controle. Olha só, ela veio lá de cima, desceu aqui para parar nesse ponto aqui. Qual que é o problema que a gente pode ter na prática? Será que isso daqui ele é fisicamente realizável? Bom, o que quer dizer ser fisicamente realizável? Vamos pensar o seguinte, por exemplo. Se fosse um sistema... Pronto, agora não vai ficar fazendo mais esse barulho. Se fosse, por exemplo, um sistema de controle de tanques. Então, eu tenho uma bomba que está jogando água para um tanque. Tá certo? Essa daqui seria a quantidade de água que eu preciso jogar no tanque. Então, olha só, a vazão inicial muito alta. Será que a minha bomba tem capacidade de fazer isso? Não. Talvez ela tenha uma limitação. Isso é, se passar de 2 litros por segundo, ela não funciona. Né? Poderia também ter parte negativa? Bom, uma bomba seria interessante, né? Ela não tem parte negativa, ela só poderia ter parte positiva. Ou ela põe água, ou ela está parada. Ela não pode retirar a água do tanque. Então, isso daí fere essas condições de ser chamado fisicamente realizável. Se fosse, por exemplo, a aceleração que eu preciso colocar num carro, quer dizer, a velocidade inicial muito alta. Então, será que eu teria potência no meu motor para fazer o que o meu sistema de controle quer? Então, esse é também um problema do meu sistema de controle. Então, essa parte inicial não está legal. Bom, agora vamos testar as outras formulações. Ó, o PI-D. O PI-D, então, o que eu fiz? Ó, coloquei o derivativo aqui para baixo. A única coisa que foi invertido aqui, ó, olha só, o proporcional aqui e o integral aqui. Aí. Olha só que interessante. Me parece que o azul e o vermelho ficaram relativamente iguais. Mas olha o verde como ficou. Né? Antes, ele descia abruptamente aqui, vinha aqui para baixo, depois subia de novo. Agora, ele já ficou bem mais suave, que é uma das características de fazer o PI-D e não o PID diretamente. Fazer essa lei de controle ficar mais suave
pela ação do derivativo na parte inicial. E aí a pergunta, por que o controle derivativo age tanto na parte inicial? Simplesmente pelo seguinte, quando que o meu sinal varia? Ele varia quando ele parte, o sistema começa, porque meu sistema está paradinho lá, 0. De repente vira 1. E enquanto ele não estabilizar, quer dizer, parar de oscilar, o meu controle derivativo está agindo. E ele age na derivada do sinal. Então, quanto mais varia o meu sinal, mais o derivativo atua. E aonde que ele mais varia? Na parte inicial dele. Né? Na parte inicial. E agora, o IPD. Olha só, eu tirei tanto o proporcional quanto o derivativo, coloquei aqui para baixo. Bom, agora, claramente, a resposta controlada ficou diferente. Tá? Mas olha esse termo aqui, ó. A lei de controle. Ficou muito mais suave. Tá? Se eu fosse escolher, eu escolheria essa implementação baseada na lei de controle, porque eu quero que ela seja fisicamente realizável e, com certeza, essa lei de controle aqui, ela é fisicamente realizável. As outras, eu não tenho certeza. Então, essa é a vantagem. Só que, olha só, o meu sistema respondeu relativamente vagaroso, quer dizer, lentamente foi a sua resposta. Então, essa é a desvantagem desse daqui. Ah, peraí, mas vamos botar todo mundo junto, né? Então, olha só, o PID normal, desculpa, pessoal, ó, PID normal, o azul aqui, ó. Essa é a resposta controlada. A forma alterada, olha só, respondendo mais rápido. Então, pode ser uma vantagem? Sim, pode ser uma vantagem. Ó, o PI-D, ele respondeu um pouco mais lento, mas ele deu uma subida aqui, né? Parece que ele oscila um pouco mais, porque o derivativo demora um pouco mais para entrar em ação no meu problema. E olha o preto aqui, ó, o IPD. E aí, qual que eu escolho? Depende dos critérios de desempenho que a gente vai ver na parte 3 da nossa disciplina. Que era o seguinte, bom, como que eu vou escolher agora qual que seria o melhor? Tudo vai depender da minha aplicação e das possibilidades que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, posso ter isso daqui? Se eu posso, então não tem problema, eu usaria talvez esse alterado aqui, ou então, no máximo, o PI-D, só pela resposta, não pela lei de controle, só pela resposta. Tá? Bom, terminamos as nossas modificações? Ainda não. Tá? Olha só a implementação aqui, ó. Que coisa interessante. Tá? Deixa eu tentar colocar todo mundo. Consegui. Olha só. Esse daqui é o PID tradicional com a forma alterada do meu derivativo. E essa daqui é exatamente o mesmo. A única coisa que eu fiz foi a adição de um sistema de primeira ordem aqui. Por que eu adicionei esse sistema de primeira ordem? Vamos explicar as nossas características de simulação. Esse caso aqui, como é um degrau, a minha entrada passa de 0 para 1 assim, ó, no estalar de um dedo. Né? Ela estava 0, de repente passa 1. Isso é uma grande variação na entrada do meu sistema. É grande a minha variação na entrada do meu sistema. E aí, o que eu preciso fazer, então? Bom, posso tornar essa variação um pouco mais casual, mais lenta. Eu adiciono, então, aqui, ó,
um sistema de primeira ordem. Assim, ele faz com que a passagem de 0 para 1 não seja abrupta, quer dizer, num estalo assim. E isso faz com que as minhas respostas do meu sistema, principalmente a minha lei de controle, seja mais suave. Quer dizer, eu estou transformando uma lei de controle que pode ser não fisicamente realizável para uma fisicamente realizável, adicionando isso daqui. Bom, vamos dar uma olhada então, né? Vamos dar uma olhada então nas nossas simulações. Olha só. Primeiro, analisando a nossa lei de controle. Então, ó, sem a primeira ordem na entrada, olha como ele vem aqui abruptamente lá de cima, né? Cai bastante e faz isso. Com a primeira ordem, subiu até aqui, pronto. Foi muito mais suave. E ele começou em 0. Isso que é o interessante, né? Isso que é o interessante. Só que isso tem um preço a pagar no nosso desempenho do controlador? Claro, claro que eu tenho. Então, olha só, ele responde mais lentamente. Ele responde mais lentamente. Tá? Então, o sistema de controle, na verdade, ele não tem uma... Você vai fazer assim que vai dar certo. Você precisa testar aquilo que você quer. E sempre lembrando, qual que vai ser o que nós escolhemos? Vai ser aquele em que o projetista falar, ele vai estabelecer os critérios de desempenho, que nós vamos ver na terceira parte. Aí sim, então, desde que eu resolva aquilo, resolvido, o meu sistema de controle pode ser implementado daquela forma. Então, será que então eu teria que escolher essa ou essa? Não sei, vai depender das características. Vai depender das características. Entretanto, eu diria que, pela minha lei de controle, quer dizer, o meu carro não precisa acelerar tanto no início, eu não preciso jogar muita água no início, né? Inclusive, se isso daqui fosse uma bomba, isso daqui seria não fisicamente realizável. E se com essa daqui, ó, eu só não sei, eu acho que ele passa um pouquinho para baixo aqui, ó. Eu acho que ele passa um pouquinho para baixo. Então, quer dizer, teria um ponto em que ele não iria atuar. Eu precisaria mexer na primeira ordem para poder consertar isso daí. Mas essa é a função. Então, qual é o controlador que é mais implementado? É esse de baixo aqui. Então, esse daqui, em geral, é o controlador PID que a gente acaba implementando na prática. Isso daqui, nós temos uma redução da lei de controle, quer dizer, a ação de controle do meu controlador, né? E eu preciso também fazer essa correção do meu derivativo. Vamos lá para alguns exercícios resolvidos aí. Para que serve esses nossos exercícios resolvidos aqui? Na verdade, eles vão permitir que a gente consiga entender um pouco mais sobre como o sistema de controle age como um todo. Então, olha só, primeiro deles. Eu tenho esse diagrama de blocos aqui, MGH. Então, aplicação do diagrama de blocos para entendimento dos procedimentos utilizados abaixo. Então, isso que é importante. Não é, na verdade, o primeiro exemplo. Eu poderia chamar de exemplo 0, porque, baseado nele, eu vou resolver os outros. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá calcular a nossa malha fechada. Aqui eu vou usar um pequeno recurso do seguinte. Nova guia. Não é isso. É duplicar guia. Isso, agora sim. Deixa eu só ver onde é que ele vai carregar essa daqui. Pronto, eu vou colocar aqui do lado, porque isso daqui vai ser interessante para a gente guardarmos o nosso
bloquinho que eu estou querendo trabalhar. Então, está aqui o meu bloco, meu bloco original. Está aqui o meu bloco original. E aí, eu tenho esse meu bloco aqui, o seu fechamento da malha. Como é que se fica o seu fechamento da malha? MG1 mais MGH. Então, está aqui. E aí, o que eu vou querer fazer? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu não quero necessariamente medir o C. Por exemplo, eu quero medir o U. Quer dizer, eu quero medir esse U aqui. O que eu preciso fazer no meu diagrama de blocos para medir o U? Tem algumas possibilidades. A primeira delas é, por exemplo, pegar o bloco G e passar para baixo. Então, olha só. Está aqui. Olha o jeito que eu era antes e tinha o C aqui. Peguei o G, coloquei para baixo, então ele veio para cá. Aqui fica o meu U no meu ramo direto. Então, agora eu tenho U sobre R, né? Agora eu tenho U sobre R. Então, consigo medir o meu U nessa forma aqui. E como é que fica a minha malha fechada? M1 mais MGH. Olha que interessante, né? Era só dividir por G. Né? Bom, aí vamos lá. Como que eu poderia obter uma forma a partir da outra? Então, olha só. C sobre R, só que eu sei que o meu C é o G vezes o U. Se eu substituir aqui, então, G vezes o U, está aqui, cancelo esse U, cancelo com esse U aqui, o G, né? E fica U sobre R, M1 mais MGH. Então, esse é o primeiro problema zero, para nós entendermos os procedimentos que vai ser colocados abaixo. E poderia pegar o M e colocar para baixo? Poderia. Poderia colocar o H para cima? Poderia também. Certo? Poderia também. Próximo. Teorema do valor final. Então, vamos relembrar o nosso teorema do valor final. O teorema do valor final estabelece a seguinte regra, que o limite do t tendendo ao infinito, quer dizer, com o tempo tendendo ao infinito, para onde que vai a resposta do meu sistema. Ao invés de eu calcular a transformada inversa, o teorema do valor final, ele permite que a gente calcule diretamente no Laplace, que é muito mais fácil do que fazer a transformada inversa. Então, isso em Laplace é o limite do S tendendo para zero, não se esqueçam desse S vezes C de S. Então, desde que o limite C de t exista, ele é dado por essa formulação aqui. E aí, a gente vai modificar isso daqui de diversas formas, mas uma delas eu posso pensar o seguinte, se eu tenho uma relação de entrada e saída, sendo C a minha saída e o R a minha entrada, então se eu dividir por R e multiplicar por R, isso daqui é a minha relação de entrada e saída, que é a minha função de transferência G aqui. Então, posso fazer desse jeito? Posso fazer desse jeito. E o que é o interessante para a gente aqui? Uma forma bastante rápida da gente calcular o nosso teorema do valor final é quando nós temos uma entrada estilo degrau unitário. Então, olha só, C de t, com o limite do t tendendo ao infinito. Isso daqui estou pegando essa parte aqui, jogando para cá. SG sobre R. E aí, o que eu tenho aqui? Bom, se o meu R for uma entrada degrau unitário, eu cancelo esse S com esse S. Então, o teorema do valor final para uma entrada degrau unitário é simplesmente pegar na minha função de transferência, fazer o S igual a zero na minha função de transferência. Só lembrando, será o valor calculado desde que esse limite exista. E eu vou falar de novo. Isso daqui a gente vai verá lá no capítulo 8. E se não fosse degrau unitário?
fosse degrau, sei lá, 4. Degrau 4. Então, isso daqui seria degrau 4. Bom, se eu cancelo os S's, sobrou 4G, então só faltou multiplicar por 4 aqui para a gente ter o nosso valor final. Ah, então se for uma entrada degrau 4, o que eu faço? Pego a minha função de transferência, faço S igual a 0 e multiplico pela amplitude do degrau. Pronto. Calculo o seu valor final facilmente. Então, olha só. Calcular o valor final para uma entrada degrau de amplitude 3. Usando essa regra aqui, ó, 0,08 décimos vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24, dividido por 10, ele vai para 2,4. Tá? Mas, olha só, fazendo de uma forma bastante convincente para mostrar que isso que eu acabei de fazer rapidinho, ele também vale aqui, ó, né? De uma forma mais expandida, ou mais, não vou dizer mais correta, né? É uma forma, assim, um pouco mais trabalhosa, mas apresentando passo a passo todas as equações. Então, S, G de S vezes o R, substituindo R, 3 sobre S, e aqui ainda não vou fazer o cancelamento, o meu G está aqui, cancelo esse S, cancelo esse S, cancelo esse, 3 vezes 8, 24, 10 embaixo. Tá? Bom, item B. Com o tempo tendendo ao infinito, o sistema abaixo apresenta um valor final de 5/7. Ah, eu vou inverter agora. Isso é, eu tenho isso daqui. E para que seja isso daqui, quanto que foi isso daqui? Na verdade, é o que eu estou perguntando aqui na letra B. E se eu inverter isso daí? Então, olha só. Se o meu valor é 5/7, qual a amplitude do valor aplicado? É só fazer essa conta ao contrário. Tá? Então, olha só. Limite do S, o G, K sobre S. Cancelo esse S, cancelo esse S, isso vai para 0, isso vai para 0. 3/8 vezes K igual a 5/7. Então, eu pego o meu 8, vem para cá, o 3 vem para cá, e eu calculo, então, o meu K. 40/21. Bom, ainda teria uma outra formulação? Claro que teria, né? Que a gente pode utilizar bastante também, que é o seguinte: se eu aplicar uma determinada entrada no meu sistema e eu sei qual é a sua resposta, será que eu consigo determinar algum parâmetro do meu sistema? Então, é isso que eu estou querendo fazer. Olha, o valor final dele, 9/7, aplicamos uma entrada degrau, 8/5. Qual o valor da constante K? Qual o valor da constante K? Então, o que a gente tem? K sobre 3S2 mais S mais 2. Então, K sobre 3S2 mais S mais 2. Isso daqui, SGR. Então, é o limite do S tendendo para 0, de S. Olha o meu G, aonde tem o meu K aqui, vezes a minha entrada, 8/5 sobre S. Isso daqui tem que ser igual a 9/7. O 9/7 aqui. Aí cancelo esse S, cancelo esse S, cancelo esse S, cancelo esse S. Agora, fazendo as contas, o meu K, 45 sobre 28. Terceiro problema. Pessoal, só um segundinho. Deixa eu só fechar uma... Pronto. Exercício 3. Tá? Olha o que ele pede. G de S, 7 sobre S2 mais 4S mais 9. Então, ele fala o seguinte. Projete um controlador PID. Esse é um projeto comum? Sim,
Claro, projetar um controlador PID é uma coisa bastante comum que a gente tem na vida de um sistema de controle, tá? Já que o controlador PID é o controlador mais usado que a gente tem. Só que aqui ele tem uma variação pouco vista, que é o seguinte. Então, representada por M de S, para que o sistema em malha fechada possua um fator de amortecimento raiz de 2/2 e uma frequência natural de 5 radianos por segundo e que não apresente erro estacionário. Então, olha só, eu quero projetar um controlador PID. Primeira coisa. E aí eu estipulei que eu quero um fator de amortecimento, uma frequência natural e que não apresente erro de regime estacionário, e o nosso controlador é o PID. Só lembrando, o PID ele tem 3 incógnitas, né? Que é o KP, o TD e o TI. Então, eu tenho 3 incógnitas para serem calculadas. Agora, vamos lá. Solução. A gente tem 2 possibilidades aqui. E aí, a primeira coisa delas, esse diagrama de blocos aqui está meio esquisito. Agora que eu vi. Cadê o M? Esse daqui é o meu M. Isso. Esse daqui é o meu M. Olha só. A gente tem 2 possibilidades para isso daqui. Primeira coisa, a gente vai observar que a função G é uma função de segunda ordem. E qual que seria o meu problema? Meu problema seria o seguinte, tá? Eu precisaria, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu preciso incluir mais um polo de primeira ordem. Peraí, por que eu preciso incluir mais um polo de primeira ordem, apesar de não estar falando nada disso aqui na minha situação, no meu problema? Simplesmente pelo seguinte, vamos contar a ordem do nosso sistema de malha fechada. E como que a gente faz isso? Simplesmente é só fazer a multiplicação dos termos que eu tenho nessa linha aqui para esse sistema. Ele é só fazer o seguinte, o meu M, como ele é um controlador PID, ele tem tem um polo e um zero. Ele tem um polo e um zero que eu vou ter que somar esses termos. Então, no final das contas, ele vai virar segunda ordem no numerador e primeira ordem no meu denominador. Agora, eu tenho aqui uma planta. Se ela é de segunda ordem, então eu sei que o denominador é de segunda ordem, vezes o PID, que é um sistema de primeira ordem, não estou falando dos polos, ou melhor, dos zeros, estou falando dos polos, ele tem um polo. Então, um polo vezes os outros 2, e nesse caso, como é uma multiplicação, eu tenho que somar. Então, eu tenho um sistema de 3 polos em malha fechada. Como que eu adiciono esse polo aí? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, né? Como eu estipulei o jeito que eu queria o meu sistema aqui, eu preciso fazer com que ele responda em malha fechada muito mais parecido com um sistema de segunda ordem do que um sistema de primeira ordem. Então, eu vou usar aquela questão de dominância dos polos. Então, o polo que eu vou adicionar, eu tenho que jogar ele bem longe. E quanto que a gente usa nessa outra ordem? Bom, em geral, de 5 a 10 vezes mais afastados que os polos complexos conjugados estabelecidos por isso daqui. E aí a gente tem aquela parte do capítulo 5 que tem dominância de polos. Então, por isso que eu preciso jogar esse polo puramente real
de 5 a 10 vezes mais distantes do que os nossos polos complexos conjugados. Então, olha só, né? Os polos complexos conjugados dessa nossa planta G aqui, ó, dessa nossa planta G aqui, né? Ela vai ficar S2 mais 4S mais 9. Notem que eu não vou calcular isso daí, né? Vou fazer aquela coisa do completar o quadrado. S mais 2 ao quadrado, quer dizer, metade disso daqui ao quadrado, mais esse termo, mais o quanto eu adicionei aqui, só que subtraindo, né? Resolvendo isso daqui, a gente tem isso daqui, e olha só, esse daqui é esse termo, e esse daqui é a raiz quadrada daquele termo. Então, não precisei calcular os meus polos usando uma calculadora. Simplesmente conhecendo isso, dá certo. E, por exemplo, eu estou chutando aí um de menos 10, né? Então, seria o meu polo do sistema de primeira ordem, menos 10. Ele está relativamente afastado disso, né? Muito afastado, diga-se de passagem, então de 5, pelo menos 5 vezes aí mais longe, se eu comparar as partes reais. Então, eu tenho claramente essa dominância aqui com relação a esse polo que eu adicionei para fazer isso daí. Agora, vamos lá. Vamos compor, então, qual seria o nosso denominador de malha fechada, que seria composto por um sistema de segunda ordem em série com um sistema de primeira ordem para dar 3 polos no meu denominador. Bom, então vamos lá fazer isso. Olha só, o nosso polo complexo conjugado. S2 mais 2 raiz de 2 sobre 2, 5S mais 25. Espera aí, da onde que veio isso? Cadê? Tá aqui, ó. Fator de amortecimento raiz de 2 sobre 2 e ômega N, 5. De sistemas de segunda ordem, eu sei que é S2 mais 2, que é esse 2 aqui, fator de amortecimento, nossa, esse mouse aqui para escrever tá horrível, vezes o ômega N, ou escrever não, para desenhar, né? S, então, ó, fator de amortecimento é isso daqui, raiz de 2 sobre 2, o ômega N, 5. E esse daqui mais o ômega N ao quadrado. O ômega N ao quadrado, 25, já que o ômega N vale 5. E o meu polo puramente real, S mais 10. Agora vamos fazer essa conta aí. Expandindo isso daí, somando todo mundo, está aqui. Esse daqui. Né? Pronto. Montei o meu sistema. E agora, como que eu escolho as minhas constantes do PID? Agora é só nós pegarmos e irmos lá neste item, aonde nós falamos possibilidade de escolha dos polos do PID. Se eu tenho esse daqui, um sistema de terceira ordem de malha fechada, com certeza eu consigo projetar o meu controlador PID. Está lá a possibilidade de escolha do polo do meu controlador PID. O único jeito é que a minha planta seja de segunda ordem. Bom, segunda possibilidade que a gente teria, olha só, né? Quer dizer que não é só uma possibilidade, a gente tem outra possibilidade também. A segunda possibilidade seria uma coisa bastante interessante: realizarmos uma realimentação positiva, tá? Na minha planta G. Isso é, ó, peguei a minha planta G, então qual que era a entrada dele? É U? Peraí, é U mesmo? Ó, U, G e C. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou propondo fazer aqui, ó, isso daqui. E aqui,
com um ganho, que por enquanto é um ganho arbitrário, KE, e ele fica, então, desse jeito aqui. Agora, será que isso vai resolver o problema para mim? Olha só, o que eu estou afirmando é que se eu pegar o meu sistema G de S, que ele possui um termo de S0 diferente de zero, espera aí, termo de S0 diferente de zero no meu denominador, aonde que é isso? Esse termo aqui, ó, um 9, ele tem um 9, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir com ele. Mas para que eu vou sumir com ele? Espera aí. Quando nós começamos a falar de ações básicas de controle, quando eu falei sobre realimentar com um ganho proporcional, foi demonstrado que se a minha planta não tiver o termo de S0 no meu denominador, eu consigo que ele não tenha erro estacionário apenas com um ganho proporcional. Ah, é isso que eu estou fazendo aqui, então. Eu preciso, de alguma forma, desaparecer com esse 9 aqui. Vamos fazer e ver se a gente consegue desaparecer esse 9 com um ganho, com uma realimentação positiva. Vamos ver se isso vai dar certo? Ó, G, 1 mais é menos. KE vezes G. Substituindo os nossos valores. Ó, o G aqui, o G e o KE. Agora, resolvendo tudo isso, ó, o meu termo de S0. Então, se eu quiser que o meu sistema não tenha o termo de S0, eu preciso fazer com que 9 menos 7KE seja igual a zero. Fazendo isso, 9 sétimos. Então, eu consegui fazer com que o meu sistema, aquele pedacinho da minha malha, vire um sistema de segunda ordem sem o termo de S0. E qual que é a minha vantagem agora? Se eu projetar um PD, eu consigo que o meu sistema não tenha erro estacionário. E com uma vantagem, eu ainda tenho a possibilidade de escolher a frequência natural e o fator de amortecimento do meu sistema. Já que um sistema de segunda ordem, realimentado por um controlador PD, ele não aumenta a ordem. Então, ele continua com a mesma ordem original, que era de segunda ordem. Então, olha só. M de S, que aqui vai ser o meu controlador PD agora. G, realimentado por 9 sétimos, porque eu sei que isso daqui faz com que o meu G de S não tenha o termo de S0. Então, meu M de S vai ser simplesmente KP vezes 1 mais TDS. Agora, vamos lá. Fazendo, então, a nossa malha fechada. O M vezes aquela realimentação, 1 mais o M vezes aquela realimentação. Pegando, cuidado com essas contas, isso daqui multiplica para cá, soma com esse daqui, substituo o G, quer dizer, esse pedacinho, que fica 7 sobre S2 mais 4S, expandindo todo mundo. Chegamos aqui. É isso que está fazendo os barulhos. Desculpa, pessoal. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Montar o meu sistema de segunda ordem, que nós já vimos que é S2 mais 5 raiz de 2, S mais 25. Tá? E comparar com esses daqui. Só lembrando, lá nós falamos, ó, unitário, unitário. Aqui tem KPTD, que eu vou comparar com isso, e 7KP. Então, 7KP igual a 25. Acho o meu KP. E aqui do meio eu tiro o meu TD. Isso é, resolvendo isso daqui, olha só o meu TD. Então, eu consigo
também, né, se eu fizer isso daí, que ele não tenha erro estacionário. Então, aqui de novo, isso daqui deveria ser M. Então, olha só. Então, essas são as duas possibilidades que eu tenho de resolver o nosso caso, né? E se eu tentasse de outra forma, eu não conseguiria mexer nesse nosso erro estacionário. Então, olha só para mostrar isso daqui, a gente tem aqui, de novo, ficou o G aqui, o nosso sisteminha original, considerando o nosso PID KP 1 mais TDS mais 1 sobre TIS, fazendo o nosso fechamento de malha. Se eu quisesse, com o TIS, que seria a nossa formulação original, no final das contas, qual que é o meu problema? Resolvendo por partes. Olha só, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Toda vez que eu tiver esse meu TI de S e eu quiser chegar num resultado de malha fechada, eu preciso tomar cuidado com ele, certo? Como que eu fiz nesse caso? Primeiro, eu resolvi esse pedaço aqui. Para depois fazer a nossa multiplicação. Então, fiz isso daqui. Agora, eu vou pegar isso vezes isso, passar para cá, para poder cancelar isso com isso, e isso com isso. Então, fazer os nossos cancelamentos. Fizemos os nossos cancelamentos. E aí, olha só. Se eu olhar aqui, S3, S2, S... Aqui ainda tem S2, S e os termos sem S. Vou agrupar todos os nossos termos de S. Né? Vou agrupar todos os nossos termos de S. Então, a gente fica com TI S3, TI S2, TI vezes isso vezes S, mais 7KP. E agora, isso já foi mostrado lá em cima, na hora da possibilidade de escolhas. Como eu tenho 3 incógnitas, eu não posso ter 4 equações. Espera aí, 4 equações? Termo sem S, primeira equação. Termo de S, segunda equação. Termo de S2, terceira equação. E quarta equação. Mas com o que eu iria... Com o que eu iria comparar? Olha só, se fosse aquela metodologia de colocar um zero, ou melhor, colocar um polo a mais, eu teria que comparar com esse meu denominador aqui, ó. Com esse meu denominador aqui. Ó, primeira equação, segunda equação, terceira equação, quarta equação. Eu já dei essa dica, né? O pessoal vai vir aqui, ó, e comparar isso daqui com 1, então fala, aquele meu TI vale 1, aí aqui ele sai o KP, aqui ele tira o TD, quando ele vai calcular isso daqui, peraí, não deu certo. Então, por isso a regra lá era, quando eu tenho 4 equações e 3 incógnitas, eu preciso que pelo menos um dos valores da minha equação seja unitário. Então, esse termo aqui, deste ponto, eu teria que dividir por TI. Né? Mas e se eu quisesse comparar com o de segunda ordem? Quer dizer, o caso que eu tinha antes. Fácil. Né? Olha só, um dos jeitos de eliminar isso daqui é, por exemplo, dividir essa minha equação por TIS. Se eu dividir ela por TIS, ó, virou S2. Virou S2. Né? Bom, vamos guardar isso na cabeça. Além disso, a outra coisa que a gente precisa observar é isso daqui, ó. Para que o meu sistema não tenha o integral, quanto que deve valer o TI? Né? A primeira coisa que vem na cabeça, TI, tem que valer 0. Não, o TI é inversamente proporcional. Então, o jeito de desaparecer com o TI nessa equação, quer dizer, não tenho a minha ação integral, é fazendo ele valer infinito.
TI tendendo para o infinito, para nós não cometermos nenhum erro matemático, né? De falar TI igual a infinito. E aí, o que acontece? 0. E 0. Ótimo. Agora eu posso comparar, então, né? Agora eu posso comparar, então, né? O restante que eu tenho. Então, o que ele fala aqui, ó? O denominador característico de segunda ordem tem que ser isso daqui. Comparando com essa equação aqui, percebe-se que essa parcela 7kp sobre TIS, que isso aqui não deve existir. Já que o nosso denominador característico, também um jeito de pensar é que não tem essa forma de S a menos 1. Né? Então, desse modo, como pode-se determinar o valor de TI escolhendo TI igual ao infinito? E aí conclui-se que aqui ficou um errinho, né? Não é 9, essa parte é nova na apostila, pessoal. Por isso que tem todos esses erros aí que precisam ser ajustados. Então, isso daqui não é 9, é um 7. Tá? Bom, aí vamos lá. Sumir com o termo que a gente tinha. Esse e esse. Então, desaparecemos esse termo, e aí eu só peguei o 7 e multipliquei para cá, aqui em cima. Agora sim eu vou comparar com o nosso sistema de segunda ordem padrão. Aonde que ele está? Aqui em cima. É o nosso denominador desejado. E aí, então, aqui sai o KP e aqui sai o TD usando o KP. Então, o jeito da gente resolver os nossos dois problemas. Então, aí eu teria o KP e o TD, e aí o meu controlador PD seria dado por essa formulação. E aí, só para demonstrar, calculando o nosso erro de regime permanente, né, a diferença entre aonde eu mandei e para onde ele foi, vamos prestar atenção nisso daqui. Para onde eu mandei, para onde ele foi, que é o erro de regime permanente ou erro de regime estacionário. Então, passando tudo isso para Laplace, R e C, vou dividir todo mundo por R, dividir por R. Aqui, ó, eu peguei isso vezes isso, né? Então, isso vezes isso foi o jeito que eu fiz. Poderia colocar simplesmente o R em evidência? Poderia, sem problema nenhum. Aí nós caímos isso daqui, ó. Esse e este desaparecem. Esse daqui desaparece. Além disso, eu sei que isso daqui é 0, isso daqui é 0, esse daqui é 0. Então, sobrou 7kp, 9 mais 7kp, 1 menos 7kp, 9 mais 7kp. Resolvendo, isso daqui tem que ser igual a 1 menos 16 sobre 9 mais 16, 9 sobre 25. Né? O que quer dizer esse 9 sobre 25? Que se eu pegar o meu sistema original e colocar apenas um controle derivativo, sem fazer aquele pedaço de sumir o meu termo de S0, não tem jeito de controlar apenas com controle proporcional. Tá? Então, como se observa, se eu só tiver um sistema PD, mas a minha planta tiver um S0 diferente de 0, ela ainda continua tendo erro estacionário. E aí, né, aquela coisa, será que a realimentação não fosse unitária, mas contendo um ganho, seria possível eliminar o erro estacionário para essa posição, para o proposto anteriormente? Quer dizer, será que se eu colocar um KE aqui,
eu conseguiria eliminar o meu erro estacionário agora? Tá? Será que daria certo? Então, a pergunta é, se eu já calculei o M de S em cima, quanto que deveria ser este KE aqui? Vamos lá ver como é que a gente faz esse tipo de coisa. MG, 1 mais MG, KE. Né? Isso, KE é um ganho só, não é uma função de transferência. Opa, foi demais. Então, nossa malha fechada. Está aqui substituindo o nosso M de S, que está aqui, ou o nosso G aqui, 1 mais o M, o G e o meu KE, expandindo todo mundo e simplificando, a gente chega nessa expressão aqui, simplificando ainda um pouco mais, quer dizer, somando esse termo com esse termo, cuidado com essas multiplicações aí que a gente pode errar facilmente. Olha só. C sobre R é igual a isso daqui. E aí, o que que eu tenho? Bom, basicamente, para que não ocorra erro estacionário, por que que eu resolvi assim tão rápido? Para que não tenha erro estacionário e, de repente, cair nessa expressão aqui, que expressão é essa? Eu mando ele para 1, ele vai para 1. Ah, então é uma entrada de grau unitário. Se eu aplicar uma entrada de grau unitário, ele tem que ir para 1. E ele vai para 1. Bom, mostrei lá anteriormente que se nós pegarmos a nossa função de transferência de malha fechada, que é essa daqui, fazermos os nossos termos de S igual a 0, eu sei qual é o seu valor final. Então, eu quero que o meu valor final seja 1, para que não tenha erro de regime estacionário. E aí, ó, 0, 0, 0, 16, 9 mais 16 KE. Está aqui. Isso daqui tem que ser igual a 1. Então... então quer dizer que eu também podia fazer uma correção na realimentação para que o meu sistema não tivesse erro estacionário com ganho PD? Sim. Então, quer dizer, eu não tenho apenas 2 jeitos. Na verdade, eu tenho 3 jeitos de não ter erros estacionários. Bom, qual que é o problema da posição, da situação 2, quer dizer, a primeira realimentação positiva e dessa realimentação positiva aqui? Primeiro, as nossas plantas nem sempre são, as nossas funções de transferência experimentais, principalmente, elas não são muito bem estabelecidas. Então, como que eu calculo esse ganho? Isso fica um pouco difícil, às vezes, de ser feito na prática. Por isso que a adição de um polo a mais para transformar o meu sistema de segunda ordem para terceira ordem, em geral, é um pouquinho mais adequada e mais aceita e mais fácil de ser feita. Porque, lembrem-se, mas espera aí, como é que eu sei? Bom, eu estou achando que o meu sistema pesa 5 quilos. Agora, ele pesa 5,1 kg ou 4,9 kg? Esses são os problemas que a gente tem. Esses são os problemas que a gente tem na prática. Então, se eu não conheço muito bem a minha planta, eu tenho uma estimativa dos seus valores, como que eu vou poder calcular esses ganhos exatamente? Né? Então, por isso que, às vezes, a adição de um polo acaba sendo a situação mais adequada. Último exemplo da aula de hoje. Né? Para a gente verificar a ação de um sistema de controle, considerando o nosso sistema abaixo aqui, ó, MG e o H. E aí, o que eu vou fazer? Bom, deixa eu ir para esse ponto, porque agora vai ser bastante interessante. Então, eu vou precisar manter o nosso diagramazinho aqui. Vai ser interessante. Cadê o problema 4? Tá aqui, ó. Pronto. O problema 4. Ótimo, tá aqui. Então, a gente tem essa nossa função. E aí, o que eu tenho? C sobre U.
C sobre U, que é o meu G. 20, S2 mais S mais 25. O nosso H, o H, entra C e sai X. E é 10 sobre S mais 10. E aí eu vou adicionar um controle PD. Então, um PD. Primeiro, como foi tudo estabelecido, eu sei que isso daí provavelmente vai ter erro estacionário. Mas esse não é o caso. O caso é o seguinte: eu consigo calcular todos os valores finais para todos os termos. Quer dizer, isso daqui é a minha entrada. Isso daqui eu sei que vai ser, por exemplo, um degrau unitário. Agora, com o tempo tendendo a infinito, quanto que vai ser E, X, U e C? Como que eu calculo isso? Então, essa é a proposição. KT igual a 5, TD 1/4. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Teorema do valor final. Teorema do valor final, eu sei que eu vou precisar de uma função de transferência do meu sistema em malha fechada aí. Então, já vou calcular, já. MG, 1 mais MGH. Está aqui o meu M, e está aqui o meu G, está aqui o meu H. Não se esqueçam dele. Agora, vamos resolver todo mundo. Peraí, professor, o senhor não resolveu? O senhor não resolveu. E seria bom resolver? Seria. Só que nesse ponto, para cálculo de valor final, por incrível que pareça, resolver o meu sistema, isso é, deixar num único denominador e um único numerador, eu só vou perder tempo, porque no fundo eu vou aplicar o valor final e eu vou fazer o S tender para zero. Então, por que eu vou fazer as contas, sendo que os meus S's vão todo mundo para zero? Não é muito mais fácil não fazer as contas? Sim. Vamos lá. Então, se eu tenho uma entrada R de T, degrau unitário, vamos começar calculando a nossa saída C de T. Então, como que ela fica? C de T é o SC de S. O que é o C de S? C sobre R vezes o R, nós já vimos lá inicialmente. E aí, substituindo nossos valores, C sobre R é a nossa função de transferência que está aqui em cima. Então, MG, 1 mais MGH, substituindo os nossos valores. Então, agora sim, isso daqui veio para cá. Ó, a nossa entrada degrau unitário. Então, ó, esse cancela com esse. Agora, eu vou fazer os termos que vão tender para zero. E eu vou usar outra cor, verde. Olha só. Zerou, 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 zerou. Então, olha só. 5 vezes 20, 5 vezes 20, dividido por 25. Aqui, 1 está aqui. 5, 20 vezes 10, 25 vezes 10. Pronto, calculei. 4/5. Né? 4/5. Bem mais fácil do que fazer a conta. Claro. Né? Não teve nenhum problema, nada foi para o infinito, então pude fazer isso daí facilmente. E para minha saída X, né? Vamos verificar qual que é a nossa saída X. Ó, nós calculamos quanto que vale o C. Eu vou colocar aqui quanto que nós calculamos o nosso C. Isso daqui deu 4/5. Quanto que vale a nossa saída X aqui? Vamos dar uma olhada, então, né? O que é o X? O X seria SX de S. Então, X sobre R vezes R. E como é que eu faço isso? Se eu estou querendo o X, eu preciso colocar o M para o lado de cima. Então, no meu ramo direto fica MGH, no meu ramo de realimentação, MGH, porque eu tenho que fazer isso daqui. Então, por isso que aparece o meu H aqui em cima. Resolvendo aí colocando de novo todas as nossas contas aqui, mesma coisa, fazendo os S's igual a zero, ó, zero, esse cancela com esse, 0, 0, esses dois zeros, 0, 0, 0, sobra 5, 20, 10, embaixo 25, 10, aqui 5, 10,
20, embaixo, 25, 10, e mais 1. Isso daqui, 4/5. Então, olha só. Esse é o único jeito de calcular o x? Não. Tem uma outra forma bastante interessante, olha só. X de t. O x de t é o sx de s, claro. E o que é o x de s? O x é o h vezes o c. Então, h vezes o c. O que é o h? 10 sobre s mais 10. E quanto que é o c de s? Aí que vem o detalhe, né? Quanto que vale o c de s? Bom, se eu calculei e estou querendo calcular também o valor final, então eu faço sempre o seguinte, é quase como uma regra. 4/5, 4/5. E eu só considero que isso daqui, por exemplo, se ele fosse com o tempo tendendo ao infinito, quer dizer, se isso daqui ele tivesse inicialmente em 0 e de repente ele passasse para 4/5, então fosse um degrau de amplitude 4/5 entrando, qual que seria o seu valor final aqui? É isso que eu estou falando. Se eu estou considerando isso, eu também uso aqui um sobre S. Aí, este S aqui cancela com esse S, e o outro S, esse daqui vai para 0, 10 sobre 10, 1, 4/5, 4/5. Próximo. Quanto que vale o E de T? Bom, professor, isso daí não precisa nem calcular, né? Se isso daqui vale 1, esse daqui vale 4/5, com certeza esse daqui vale 1/5. Né? Não precisaria nem calcular. Né? Não precisaria nem calcular. Mas, e se eu quisesse calcular para verificar isso daí? Bom, esse pedaço aqui, se eu quero esse, eu preciso passar para baixo o G e o M. Então, a gente tem o ramo direto vale 1, 1, e a minha realimentação, 1 mais. Aqui embaixo eles vêm para cá, MGH. Então, MGH. Simplesmente desceu o M e o G também aqui para baixo, vezes o nosso R de S. Fazendo a nossa conta aí, ó, né? O S, entrada degrau unitário, agora eu vou fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado aqui, ó. Forma alternativa, né? Forma alternativa. Olha só quantas formas a gente tem, às vezes, para calcular o mesmo resultado. O E de T. O que é o E? É R menos X. É isso mesmo? Só para a gente relembrar as nossas. O que é o E? É o R menos o X. E aí, o que eu vou fazer? O que é o R menos X? Vou dividir todo mundo por R. 1 menos X sobre R vezes o R. Substituindo os valores, 1/5. E a nossa lei de controle? Né? E a nossa lei de controle? Quanto que vale a nossa lei de controle? Bom, aqui eu também vou fazer de um outro jeito. Olha só. U é o S, U de S. E o que é o U de S? É o M vezes o E. M vezes o E. E quanto que vale o M? 5/4 de S e o E. O E, se isso daqui é 1/5, eu coloquei aqui, ó, 1/5. 1/5. E vou imaginar também que isso daqui seria uma entrada estilo degrau unitário, por isso, 1 sobre S aqui. Cancela esse S, cancela esse S. Isso daqui vale 1. Erro de regime permanente. Bom, esse também é fácil. Diferença entre para onde eu mandei, 1. Para onde ele foi, 4/5. 4/5. Então, 1 menos 4/5, 1/5. E aí vamos dar uma olhada nos nossos C, X, U e E para ver se eles foram para todos esses valores que foram ditos. Olha só, o C de D, 4/5, que é 0,8. Foi para 0,8. O X, né? Foi também para 0,8. Né? Isso daqui ele não está mostrando, mas também foi para 0,8. O nosso
a lei de controle está aqui no meio, ela foi para 1, e o erro, 1/5 mais ou menos aqui. E aí, né? Então, observa-se que a resposta do meu sistema controlado CDT não é igual à referência a ser seguida. Então, mostrando que o meu sistema tem um pequeno erro de regime estacionário. Agora, é o seguinte, pessoal, para a próxima aula de quinta-feira, a aula de quinta-feira, ela começa exatamente nesse exercício 5. Mas tem uma coisa muito interessante que vai ser falada lá na frente. E é interessante eu já mostrar isso daqui para vocês, que é o seguinte. Eu vou pegar este diagrama, que já temos todos os nossos valores aqui. E o interessante, quanto que vale o H? Espera aí, o H? Cadê o H? Cadê o H? Cadê o H? Ah, tá aqui. Olha o meu H. 10S mais 10. Se eu fizer o S igual a 0 no H, se eu fizer o S igual a 0, isso daqui dá 10 sobre 10, eu posso dizer que o seu ganho seria 1. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar 1 como se fosse o chamado ganho estático do meu sensor. Vamos dar uma olhada para a planta G. Se eu fizer o S igual a 0 na minha planta G, 0, 0, 20 sobre 25. 20 sobre 25, se eu posso simplificar por 5, dá 4/5. E aí, a regrinha que eu vou falar lá para frente para vocês, na próxima aula, que já está colocada lá no Teams, se eu tenho 1 vezes 4/5, 4/5. 4/5 vezes 1, 4/5. E esse daqui, ó, 1 menos 4/5, 1. Isso quer dizer o seguinte, que se eu conhecer um único ponto dentro do meu laço, eu calculo todo o resto utilizando essa relação. Tá certo, pessoal? E como é que eu calculei isso daqui, hein? Como é que eu poderia calcular isso daí? Bom, não tem um integrador. O integrador é outra história. Meu ganho é 5. Se eu tenho aqui um ganho de 5, 1/5 vezes 5, pronto. Está colocado todo o meu diagrama. Lá para frente, isso vai ser bastante útil quando eu conhecer um único ponto. Porque a pergunta principal da próxima aula é: o meu controle integral, ele age até que meu sistema não tenha erro estacionário? É essa a pergunta, que é o que a gente ficou falando. Eu não quero erro estacionário, eu coloco meu integrador. Eu não quero erro estacionário, eu coloco meu integrador. Eu não quero meu erro estacionário, eu coloco meu integrador. E então eu posso imaginar que o meu integrador vai funcionar até que o meu erro estacionário vá para 0. O exercício 5 vai comentar um pouco sobre isso, assim como o 6. Mas isso é um assunto para a próxima aula de quinta-feira. Tá certo, pessoal? Deixa eu parar a nossa gravação da aula de hoje.